Hoje eu começo uma série de vídeos onde eu vou testemunhar todos os meus aprendizados de 2020. Todas as coisas que Deus fez na minha vida, fez no meu casamento, fez na minha relação com os meus filhos, né, na minha área emocional principalmente. Eu vejo 2020 como um ano que nós fomos muito forjados, nosso caráter foi forjado, nós tivemos muitos ensinamentos de Deus para nós. Deus usou muitas pessoas, muitos pastores, muitas ferramentas na nossa vida, onde a gente pôde crescer e amadurecer e principalmente alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Quando Deus colocou no meu coração essa questão de testemunhar de todas as coisas que eu aprendi no ano passado, veio através de uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Glória a Deus! Eu sou extremamente grata por tudo aquilo que Deus me forjou, por tudo aquilo que Deus me ensinou no ano passado. Tivemos dias de muita luta, muito choro, mas todos os choros, como diz a palavra de Deus, eles duraram uma noite. E a alegria, né, ela sempre veio pela manhã. Deus sempre nos sustentou, Deus sempre nos ajudou e foi um ano muito, muito especial para nós, de crescimento e amadurecimento espiritual principalmente. Hoje, em especial, eu vou falar sobre o processo de purificação e de autorresponsabilidade, que para mim são dois temas que foram essenciais para que Deus trabalhasse na minha vida, trabalhasse em todas as áreas da minha vida. Em janeiro de 2020, eu entrei num propósito de jejum e oração por 3 motivos. E um desses motivos era para que Deus purificasse a minha alma, todo o meu ser, no mais íntimo de mim, de todos os meus pecados. E eu busquei a Deus para saber qual que era as orientações dele para esse propósito, para esse período de jejum e de oração. E Deus me levou na palavra do livro de Esdras, no capítulo 8. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras tinha um longo caminho a percorrer. E era uma longa jornada, e além de ser longa, era muito difícil. Mas ele sabia que o jejum e a oração eram as armas mais fortes que ele poderia ter naquele momento para combater todos os inimigos. E essas foram as orientações que Deus me deu. O que eu comecei acabou em 30 dias. Deus começou e ainda não acabou, né? Deus continua nesse processo de purificação, nesse processo de limpeza na minha vida. E eu sou extremamente grata a Deus por isso. Nesse período, eu comecei a acompanhar algumas mensagens da doutora Edmeia Williams no YouTube, e mais especificamente uma série que se chama A Cura da Alma. E ali muita coisa começou a me confrontar.
meus olhos começaram a se abrir diante de mim, né? Os olhos espirituais. Eu comecei a enxergar muita coisa que me confrontava com as atitudes, com tudo aquilo que eu vinha fazendo até então. A cada nova descoberta sobre mim mesma, a dor ela só aumentava. Eu olhava para dentro de mim e só via trevas. E eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de escrever, principalmente se eu tiver que pedir perdão para alguém ou falar algo de muita importância, né? Eu prefiro fazer de forma escrita para que eu consiga expressar tudo aquilo que eu preciso falar, né? E às vezes a gente vai falar pessoalmente, a outra pessoa nos corta e já cria aquela barreira e a gente fala, não, deixa, eu vou ficar quieta. Em um determinado dia, ali bem no comecinho desse propósito, né, do jejum, eu escrevi uma carta para o meu esposo e eu vou compartilhar com vocês, eu vou ler aqui parte dessa carta, né, que diz a respeito desse processo, como estava sendo esse processo de purificação para mim. E fala o seguinte: o que aconteceu ontem foi permissão de Deus para me confrontar com algumas coisas que estavam ainda dentro de mim. Tudo que Deus tem feito comigo nesse processo de purificação é algo novo para mim. Sei que é bom, porém sinto como se estivesse com as duas pernas quebradas, a ponto de não conseguir nem ficar em pé para andar. Volto a dizer que creio que é bom, mas está sendo extremamente doloroso e difícil para mim. Eu ainda não sei andar como Deus deseja que eu ande. E quando Deus me fala, espera e confia, eu fico emburrada, desconfiada, não consigo acreditar 100%. Nunca tive uma experiência desse tipo com Deus. Nesse processo de purificação, tudo que Deus tem me trazido, tenho me colocado debaixo da obediência dele e feito, independentemente das consequências. Esse processo está fazendo que todas as minhas máscaras caiam, toda a minha força caia, todo o meu ser caia, e eu não sei lidar com isso, porque nem eu mesma me conheço sem tudo isso. A única certeza que tenho hoje é que sirvo a um Deus Todo-Poderoso e que não mais de ouvir falar, mas dele tocar em mim com as próprias mãos. Essa carta eu escrevi para o meu esposo em fevereiro de 2020 e é possível enxergar o quanto eu fui destruída por Deus logo no início do processo e continuo sendo até hoje. Como diz em Coríntios 10:13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Diante dessa palavra, eu reconheço que esse processo de purificação, ele vai continuar até quando Deus me limpar por completo. Quando eu decidi fazer esse pedido para Deus, eu já sabia que muitos pedidos de perdões viriam pela frente. Eu tinha consciência de algumas das minhas péssimas atitudes que eu tinha feito até então, mas eu sempre me vitimizei, colocava tudo na conta da rejeição que eu sentia dentro de mim. E a culpa sempre era dos outros, eu sempre era a dona da razão. E por isso eu sei que também será uma longa jornada para a limpeza, né? Deus sabe tudo aquilo que eu posso suportar naquele momento. Então, teve momentos que Deus trouxe um assunto e foi resolvido, aí passa-se um tempo, Deus traz novamente aquele assunto para que se resolva mais coisas, né? Porque são tantas coisas, né? Tanta carga emocional, tantas palavras, tantas atitudes erradas que, como diz em 1 Coríntios, a gente só passa por aquilo que a gente pode suportar. E Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece até onde nós podemos suportar. Então, por isso que tinha momentos que eu vivia aquele assunto, aí depois eu vivia novamente, porque naquele dia eu podia suportar aquela dor, eu podia suportar aquele peso saindo dentro de mim. E depois eu tinha maturidade para tratar um novo cenário daquele mesmo problema. Então é assim que Deus faz.
Ele vem e trata, né, a mesma situação, às vezes, várias vezes, para que a gente realmente se limpe por completo. Tem uma frase do Rodolfo Abrantes que diz assim: a pessoa que mais precisa ouvir seu testemunho é você mesmo, para sempre lembrar de onde Deus te tirou. E essa série de vídeos que eu vou postar aqui, ainda que não te ajude ou não agregue a sua vida, vai servir para mim mesma. Assistir quantas vezes forem necessárias, para que eu me lembre de onde Deus me tirou e como eu não quero ser mais. Uma das mensagens que quero deixar hoje é que, em primeiro lugar, nós precisamos abrir a nossa vida para o Espírito Santo entrar. E não somente entrar na nossa vida, mas que o Espírito Santo entre e faça morada em nós. Eu nasci de novo aos 16 anos e aos 29 eu abri as portas do meu coração, do mais íntimo da minha vida, do meu coração, para o Espírito Santo entrar. Foram 13 anos que eu levei a bandeira de Cristo comigo, porém muitas vezes, se não a maioria das vezes, eu envergonhei, eu sujei essa bandeira que eu carregava por onde eu passei. E mesmo quando as minhas atitudes eram corretas, elas não tinham a influência que deveria ter, porque eu era uma pessoa que eu vivia me amoldando ao ambiente que eu estava. Então, ora eu me amoldava ao mundo, ora me amoldava a Cristo. E sem que eu percebesse, eu estava desagradando a Deus com as minhas atitudes, porque Deus nos chama para que a gente não se amolde aos padrões desse mundo, mas que nós possamos ser a diferença, Se há alguém que nós devemos nos amoldar, é a Cristo, é o viver de Cristo, é os ensinamentos de Cristo e não ao mundo. Quanto mais eu me amoldava, mais os meus olhos espirituais se fechavam e eu me afundava. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem de Apocalipse nos mostra claramente como Jesus é educado. Primeiro ele bate, E se alguém ouvir, e se essa pessoa que ouvir abrir a porta, ele entra, ceia conosco e nós com ele. E Jesus, quando entra, ele nos recebe, Ele nos encontra da forma que nós estamos, Pecadores, sujos, com más atitudes. E mesmo assim, ele se dispõe a ceiar conosco. Mas quando abrimos as portas, para Jesus entrar, não tem como a gente ceiar com Jesus e não ser transformado. A presença dele nos constrange, A vida dele, os ensinamentos dele nos transforma por completo. É algo maravilhoso e inexplicável. Na Bíblia tem a história do homem de Gadareno. Olha a história dele. Como que Jesus encontrou ele? Endemoniado, sujo, todo abatido. E quando Jesus esteve na vida dele, estava ali diante dele, novas vestes, nova vida, uma grande transformação. Todos aqueles que passavam diante daquele homem não reconheciam e queriam saber o que é que tinha acontecido com aquele homem. Foi a presença, ele estava diante do Mestre, ele estava diante de Jesus e houve uma transformação. Agora vamos olhar para Zaqueu. Zaqueu, ele era mentiroso, ele era enganador, ele era ganancioso, ele explorava as pessoas. E o que a presença de Jesus na vida dele, na casa dele, fez com ele? Transformou por completo Zaqueu. Tanto é que ele até chegou a restituir, tudo aquilo que ele tinha pego, tinha roubado das pessoas, ele restituiu 4 vezes mais. Então, olha o que Jesus faz, além de nos transformar, impactar a nossa vida particular, ainda todos aqueles que estão ao nosso redor são impactados. Então não é algo só que é para mim, é exclusivo para mim, não, é para mim e para todos aqueles que estão ao meu redor. É uma graça que transborda e é tão maravilhoso isso que
É inexplicável. E agora eu te pergunto, há quanto tempo conhecemos Jesus? Há quanto tempo nós sabemos que Ele pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida? E em todo esse tempo, você já abriu as portas para que Jesus entrasse, para que o Espírito Santo te limpasse e fizesse morada em você? Se você ainda não abriu a porta para Jesus, abra hoje mesmo. Permita que Jesus venha e seja o seu caminho, a sua vida e a sua verdade. Mesmo que isso, muitas vezes, se não em todas as vezes, signifique muita renúncia. Signifique ser quebrado por inteiro e só sobrar cacos, viu? Deus, Ele é como o olheiro. Quando o vaso quebra, Ele vai lá e nos molda de novo. Mas com uma diferença, conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós. Mas se você, assim como eu, abriu as portas do seu coração e se sentiu triste, envergonhado com tudo que Deus revelou de você mesmo e ainda não consegue enxergar as transformações, né, na sua vida, ou até mesmo não encontra forças para prosseguir, eu diria infeliz de não estar vivendo a tão sonhada vida e vida em abundância. Talvez esteja faltando a autorresponsabilidade para reconhecer os erros e mudar. E assim como eu também precisei.